Olá, pessoal. Tudo bom? Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Deve ser o último seminário desse primeiro período. Nós temos um grande privilégio de chamar a Adriana Campanharo, que foi aluna da CAP, né? Ela vai falar sobre redes complexas, né? Para automaticamente detectar o diagnóstico e classificação das doenças de Alzheimer, tá? Ela fez matemática no Unesp, fez mestrado, pós-doutorado e participou de programa de pós-doutorado aqui em computação aplicada no INPE. Ela também fez, o parte do seu doutorado fez como sanduíche em Northwestern University, nos Estados Unidos. Hoje ela é professora do Departamento de Bioestatística da Unesp de Botucatu. Ela tem uma grande experiência na área de computação científica, né? E a área de interesse de pesquisa dela é de análise de sinais fisiológicos, redes complexas e modelagem computacional de sistemas biológicos. Adriana, outra vez, muito bom rever você. Boa sorte, boa palestra e vamos conversando. Joia. Obrigada, professor VJ. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ótimo. Eu não consigo ver em quantos estamos aqui, mas... Deixa eu ver aqui. Estamos em... minha tela está sumindo. Agora sim. A gente está com 35 pessoas total. Que bacana. Perguntei só para ter uma ideia, já que a gente está nesse esquema virtual, pelo menos eu vou imaginar, assim, 30 e poucas pessoas me ouvindo, Exato. já é muito bom. Então, como o professor VJ disse, eu sou egressa do curso de pós-graduação em computação aplicada do INPE. Eu entrei no programa no mestrado em 2004 e início de 2011 eu defendi o doutorado, então fiz mestrado e doutorado aí no INPE, sob a orientação do professor doutor Fernando Manuel Ramos. Depois fiz o pós-doc, fui lecionar aulas, enfim, na PUC, e, por fim, passei no concurso em 2013 na Unesp, aqui de Botucatu, e desde então estou aqui. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa, de uma das minhas linhas principais de pesquisa, que é a análise de sinais fisiológicos no estudo de doenças neurodegenerativas. Em particular, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns resultados, alguns trabalhos que eu tenho tido na identificação automática da doença de Alzheimer. Tá? Vocês vão perceber assim, queria até antecipar isso, que embora a aplicação ela seja na área de neurociência, vocês vão perceber que tudo que eu apresentar aqui e falar pode ter uma aplicação em diferentes áreas, né? E parte do que eu apresentar aqui também foi desenvolvido no meu doutorado, parte na Northwestern, e na época, assim, eu não fazia ideia que eu iria usar, que eu levaria para frente esse trabalho, e hoje eu faço estudo, né, essa área de neurociências, mas tudo que eu falar aqui, vocês vão perceber que na área física, enfim, geofísica, que tem um pouco mais a ver com vocês, né, essa área de turbulência, dados, né, atmosféricos, são todas áreas que podem servirem, digamos, de aplicação com essa base que eu vou apresentar hoje para vocês, tá bom? Então, mais ou menos esse é o sumário da minha apresentação. Vou falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, sobre a técnica de eletroencefalograma que eu utilizo nas minhas análises, a detecção da doença. Bom, vou falar um pouquinho sobre a ferramenta que eu utilizo para a identificação da doença, que é uma técnica baseada em séries temporais e redes complexas. Enfim, os objetivos que eu pretendo alcançar com esse
com essa apresentação, falar um pouquinho sobre a base de dados que foi utilizada, os principais resultados obtidos e algumas conclusões. Bom, acredito que todos conheçam um pouquinho, né, sobre a doença de Alzheimer, tenham algum familiar que tenha doença, ou conheçam alguém que já teve, não necessariamente da família, mas enfim. Alzheimer é uma palavra aí que tem, acho que tem sido cada vez mais falada, né? Embora não seja uma doença, digamos, nova, mas ela está, digamos, bastante em moda, né? Sobretudo na ciência, quando a gente pensa em técnicas computacionais para identificação automática dessa doença. Então, Alzheimer é uma disfunção irreversível que causa degeneração das células neuronais. Bom, existem vários sintomas dessa doença, mas talvez a primeira delas seja a perda de memória. E essa degradação da memória, ela vai, digamos, que se intensificando à medida que o tempo passa, seguida então de outros sintomas, por exemplo, a desorientação no espaço e no tempo, dificuldade de aprendizado, entre outros sintomas. E o que acontece ela é uma doença neurodegenerativa progressiva, mas cujos sintomas iniciais, eles são quase imperceptíveis. E nesse estágio inicial da doença, ele não altera, digamos, radicalmente a vida do paciente. Embora seja um momento, seja o momento ideal da identificação da doença, porque se você conseguir identificar essa doença logo nesse estágio inicial, que é algo bem desafiador, você consegue já tomar medidas, né, digamos, medidas para evitar o avanço da doença. Já porque no estágio avançado da doença, o paciente ele já tem a capacidade motora dele totalmente comprometida e como estágio final mesmo, ele vai a óbito, né? Bom, essa figura, ela ilustra um pouquinho os efeitos macroscópicos e microscópicos da doença de Alzheimer. E o que a gente pode observar inicialmente aqui, né, a comparação de um encéfalo saudável com o encéfalo com a DA. DA, doença de Alzheimer, tá, gente? Eu vou falar DA assim o tempo todo, então já vou esclarecer essa sigla aqui. Então, a primeira, a nível macroscópico, digamos, a gente observa essa redução do volume encefálico. Bom, existe também o aumento dos ventrílocos, o encolhimento do córtex, o encolhimento também do hipocampo. E a nível de neurônio, que essa aqui é uma representação, né, de um neurônio, a gente tem essa bainha de mielina desgastada. E o que acontece também? Existem essa formação desses emaranhados neurofibrilares e a formação de placas. E essas placas, elas vão, na verdade, bloquear as sinapses, desencadeando processos inflamatórios e levando à destruição do neurônio em questão. Isso acontece em grande escala, né? E você tem, então, essa destruição, digamos, em grande número desses neurônios. Então, é mais ou menos isso o que acontece, o que a doença causa, né, na pessoa. Existem, bom, a gente pode pensar quais são as causas, né, da doença de Alzheimer. Na verdade, existem vários fatores de risco que desencadeiam, na verdade, essa doença. O que eu gostaria de destacar é esse fator, que é a idade e o gênero, que no caso, idade acima de 65 anos, gênero feminino,
porque esse fator é responsável, esses dois fatores, na verdade, são responsáveis por mais de 70% da incidência dessa doença nesses pacientes, né? Ainda existem fatores genéticos, entre outros fatores, que também podem desencadear, digamos, a doença, mas destaco esses dois aqui, são, digamos, os principais, né? Bom, estou tentando afastar um pouquinho a minha tela aqui, tem umas telinhas, acho que eu posso minimizar, né? Maravilha, estava bem no meio do meu texto aqui, estava me atrapalhando. Bom, em relação à doença de Alzheimer, nós sabemos que ela não tem cura, mas que existem tratamentos que são capazes de retardar o avanço da doença. Aquilo que eu disse, né, a gente consegue, então, digamos que desacelerar a doença, o quanto antes, né, esse diagnóstico for dado, melhor para desacelerar essa doença, né? Então, a ideia é que existam tratamentos que detectem essa doença o quanto antes, que isso pode realmente ajudar bastante no tratamento. Sabemos que a DA ela só pode ser confirmada por meio de biópsia ou necrópsia após a morte do paciente com a doença, mas embora a identificação, o diagnóstico, digamos, preciso da doença só se dê após a morte do paciente, quando é feita a necrópsia, existem uma série de exames que, em conjunto, podem auxiliar no diagnóstico da doença, assim, com, digamos, mais de 90% de eficácia. Então, eu digo isso por quê? Porque a identificação da doença por meio de técnicas que já existem, como a técnica difícil. A técnica da eletroencefalografia, da neuroimagem, exames de sangue, um conjunto, digamos, de exames podem auxiliar no diagnóstico e no posterior tratamento da doença. Bom, o que eu vou destacar aqui é a técnica que eu utilizo bastante para o estudo não só do Alzheimer, como de outras doenças neurodegenerativas também, que é a técnica do eletroencefalograma. Basicamente, a gente tem uma série de eletrodos que são fixados no couro cabeludo do paciente, e a ideia é que esses eletrodos, eles meçam a atividade neuronal do paciente, então, em diferentes áreas do cérebro, né, as áreas frontais, as áreas temporais, centrais, enfim, são várias as áreas aqui do cérebro que podem ser fixados esses eletrodos. E a ideia, então, é que à medida que eles são dispostos aqui, e essa atividade é registrada, você tem, então, para cada eletrodo, ao longo do tempo, uma série temporal. Então, aqui é um exemplo, digamos, uma ilustração do que seria, né? Então, por exemplo, a base de dados que eu trabalho, uma delas, ela é composta por 19 eletrodos. Então, você tem 19 desses sensores captando essas atividades e registrando ao longo do tempo 19 diferentes séries temporais. E essa resolução temporal, ela vai depender de quem está medindo aí esses sinais. Então, tem sinais assim, com duração de segundos, de minutos, horas e até dias, né? E o eletroencefalograma é uma técnica interessante, porque, primeiro, é uma técnica barata, baixo custo, alta resolução temporal, não invasiva, e que tem nela, a partir dessas séries de EEG, o registro, digamos, da dinâmica de várias doenças neurodegenerativas.
Então, não só doenças neurodegenerativas, mas você pode estudar, então, doenças como o Alzheimer, a epilepsia, o autismo, Parkinson. Você pode, de repente, estudar o coração, respiração, e são todas, assim, digamos, são todas aplicações em diferentes contextos, digamos, mas todas podendo ser estudadas a partir desses dados de eletroencefalograma. Bom, na literatura, quando a gente fala em detecção da doença de Alzheimer, existem diversos métodos que já foram propostos para o estudo dessa doença. Aqui no caso, por meio de dados de EEG, claro que se a gente fizer uma revisão de técnicas computacionais, ou melhor, de técnicas, a gente vai observar que não só se estuda essa doença por meio de EEG, mas como EEG é um tipo de dado que eu trabalho bastante, eu fiz essa revisão aqui no sentido de EEG, mas isso vai muito além, né? Quando eu falo de métodos para o estudo da DA. Mas, via dados de EEG, existem trabalhos relacionados que utilizam, né, as transformadas de Fourier e Wavelet, redes neurais, dimensão fractal, entropia, entre outros métodos. Mas o que tem chamado a atenção da comunidade científica nos últimos anos é o uso de métodos ou de técnicas baseadas na ideia de redes complexas. Então, eu destaco aqui duas dessas técnicas baseadas em redes complexas, uma que é o mapeamento de visibilidade, que é um mapeamento, digamos que foi o primeiro a ser proposto na literatura, se não o primeiro, o segundo, mas com certeza é um dos mais famosos aí na literatura. E também tem o mapeamento de quantis, que é o mapeamento que no meu doutorado eu, em conjunto com colaboradores, propusemos para o estudo de séries de maneira geral, séries temporais, com base em redes complexas. Então, com o passar do tempo, a gente foi modificando esse mapeamento e ele acabou levando esse nome. A gente tem aqui o mapeamento de visibilidade, que é esse Visibility Graphs, que são as redes produzidas por esse mapeamento. Então, nós também temos um nome análogo aqui, que são os Quantile Graphs, que são essas redes baseadas em quantis, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Bom, eu acho que todo mundo já ouviu falar em redes complexas e digamos que o conceito é bastante simples, né? O que seria uma rede complexa? Bom, ela é descrita por um conjunto de vértices, também chamados de nós, um conjunto de arestas, que são também denominadas conexões, ligações ou links, e algum tipo de interação entre esses vértices e arestas. Esse é um exemplo, na verdade, de uma rede complexa que foi construída a partir de dados reais, a partir de um estudo que coletou, digamos, informações em relação à rede de amizades numa escola do ensino médio nos Estados Unidos. E o que acontece? Foi feito um questionário nessa escola mais ou menos assim, quem é seu amigo? Né? Então, cada aluno foi interrogado. Então, nessa rede, cada vértice representa um aluno, e pares de vértices que são conectados representam, então, uma relação de amizade. Aqui é que está muito pequenininho, mas a aresta aqui ela é direcionada, porque o estudante A, enfim, pode dizer que é amigo do estudante B, mas não necessariamente o B vai dizer a mesma coisa. Então, por isso que tem essa direção. Mas o interessante aqui é que cada vértice ele está colorido de acordo, ele foi colorido com uma cor,
de acordo com a raça, com a etnia. Então, a gente tem esses mais clarinhos aqui, que são os brancos, né? Aqui os rosinhas são digamos, orientais e outras raças, e aqui esses verdinhos são os negros. E é interessante, a gente olha assim, é uma representação bem clara, né, de que nessa escola a gente tem uma, digamos, uma segregação racial muito forte, né, onde você tem grupos aqui de estudantes de uma mesma raça que se relacionam muito mais entre si do que com outros de outras raças, né? Então, é bem interessante. A gente vê esses rosinhas que são outras raças, né, um pouquinho mais espalhados aqui, entre brancos e negros, mas essa segregação entre brancos e negros aqui, ela é muito forte, né? O que vem de encontro com a sociedade americana, que a gente sabe que que nela essa segregação ela ocorre mesmo. Bom, matematicamente, uma rede complexa ela é constituída de dois conjuntos, um conjunto N com N vértices, um conjunto M com L arestas. Isso no caso de uma rede sem peso e sem conexão. Na verdade, isso no caso de uma rede sem peso. Quando eu tenho uma rede com peso, eu tenho um terceiro conjunto que vai representar o peso das arestas, dessas M arestas presentes na rede. Computacionalmente, como que é representada uma rede complexa, né? Na verdade, ela pode ser representada por matrizes de adjacência ou por listas. Aqui eu mostro a representação por matrizes. Então, aqui, olha, é um exemplo de uma rede. Eu tenho aqui 6 vértices, então eu vou ter uma matriz de adjacência de ordem 6 linhas por 6 colunas, e a ideia é que cada posição, a posição IJ dessa matriz vai representar o peso da conexão, o peso da conexão entre os vértices respectivos, né? Então, por exemplo, quando eu olho 1, 5, né? Existe uma conexão entre 1 e 5 com peso 2, então a posição 1, 5 dessa matriz vai ser representada por 2. A ausência de conexões a ausência de conexões é representada por 0, e no caso da presença de conexões é representada exatamente pelo peso dessa aresta. No caso aqui eu tenho uma rede que ela é direcionada e com peso, então eu vou ter uma matriz aqui não necessariamente binária, mas uma matriz não simétrica, né? Justamente por conta dessas direções. Aqui, a partir dessa matriz de adjacência, a gente consegue extrair uma outra matriz, que é denominada matriz de transição de Markov. E a ideia é que cada posição dessa matriz represente, bom, a posição IJ dessa matriz, posição IJ qualquer, né? Ela representa, então, a probabilidade de transição do vértice I para o vértice J. E essa é uma matriz bem interessante para uma das métricas de caracterização de redes complexas, que é até uma métrica que nós propusemos em um dos nossos artigos. Bom, uma vez então que eu tenho essa representação de um sistema dinâmico por uma rede complexa, a ideia é, eu posso utilizar uma série de caracterizadores topológicos para caracterizar ou para entender melhor as propriedades dessa rede complexa. Na verdade, assim, eu poderia listar pelo menos umas 30 dessas propriedades topológicas, porque elas são inúmeras, mas aqui eu coloco 4 delas, que são 4 que eu utilizo nessa apresentação. Eu até utilizei um pouco mais no artigo relacionado a essa apresentação, mas eu trouxe aqui 4 delas: coeficiente de agrupamento médio, modularidade, comprimento do salto médio, grau de intermediação médio. Eu não vou falar sobre elas, porque eu acho que o tempo vai ficar muito corrido, mas pensem isso, que são métricas
são propriedades que a gente pode empregar para o estudo das características das redes complexas. Então, esses caracterizadores, eles são, não só esses, mas inúmeros, eles são muito importantes, pelo menos quando você quer caracterizar uma rede complexa. Se você trabalha com uma rede, você vai querer caracterizar ela. Então, acho que não tem muito para onde correr, né? A gente precisa utilizar um conjunto aí de caracterizadores. Bom, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o mapeamento de séries temporais em redes complexas, que eu utilizo nesse trabalho. Na verdade, é um mapeamento, como eu disse, ele foi proposto por mim e colaboradores no meu doutorado. Esse foi o meu tema de tese. Nós tínhamos uma ideia de um mapeamento, e eu lembro o professor Fernando falou comigo, né? Adriana, vamos estudar redes complexas, né? E na época eu nem sabia direito o que era uma rede complexa. E o que ele me disse na época é: eu gostaria muito de unir assim essas duas áreas, né? De séries temporais e redes. De alguma forma, nós tínhamos assim uma vontade de caracterizar séries temporais, não importa de onde elas venham, por meio de redes complexas. Era algo, foi 2009, 2010, era algo muito novo, não tinha uma publicação na área. Mais um doutorado é algo longo, né? Um processo, bom, são 4 anos aí no mínimo, e aí publicações começaram a surgir no meio disso. E, enfim, foi algo que eu comecei a estudar aqui, aí no INPE, e eu acabei indo acabei fazendo o doutorado fora, fiquei 2 anos, e lá eu concluí digamos, nós fechamos a ideia do mapeamento, né? Colaboração com o professor Luiz Amaral, que é um pesquisador muito importante, digamos, na área de redes. Então, foi uma união de esforços aí, Fernando Ramos, eu, Luiz, e finalmente esse mapeamento nasceu. E eu uso ele até hoje, né? E assim, ele nos surpreende a cada dia, porque ele é muito bom. Modéstia à parte, ele é muito bom. Então, pessoal, a ideia é a seguinte: imagine que vocês têm um sinal qualquer. A ideia é particionar esse sinal em quantis. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um sinal com 15 pontos e eu particionei ele em 5 quantis. Bom, a ideia é que cada quantio da minha série temporal corresponda a um vértice da minha rede. E quando a gente pensa assim, bom, eu tenho uma ferramenta que é o mapeamento de uma série em uma rede. A primeira pergunta é, bom, como é que você traduz essa série em rede? Como é que você representa essa dinâmica temporal em vértices e arestas? Essa é uma pergunta importante. E a ideia é, bom, ao invés de eu usar essas técnicas que eu já conheço de séries temporais, que vão usar a série por ela mesma, né, extrair uma série de caracterizadores, enfim, que vai contar um pouco sobre a dinâmica dessa série, a ideia é, bom, eu mapeio essa série em uma rede, a partir dessa rede, eu estudo os caracterizadores topológicos dela, e com base nesses valores, eu, digamos que infiro, né? Eu concluo algo sobre a dinâmica da minha série temporal. Então, essa basicamente é a ideia, né? O que nós fizemos na época foi criar esse mapeamento, que a gente chama direto, que vai da série para a rede, mas nós também fizemos a volta, que é da rede para a série. Então, a gente pode usar o raciocínio inverso, né? Então, isso é muito interessante, ter um mapeamento desse, por quê? Porque você pode usar todo o ferramental, digamos, da área de redes complexas para analisar uma série temporal. E na volta, eu utilizo o quê? Todas as técnicas da área de séries temporais para analisar redes complexas, que isso também é bem interessante. Mas vamos lá, vamos voltar ao mapeamento.
Então, eu tenho 15 pontos, eu particionei essa série em 5 quantis. Bom, a definição do número de quantis, existe um critério, não é assim, digamos que não é livre, né? Existe um critério, eu não vou falar aqui, mas se alguém tiver interessado, existe esse critério. Então, 5 quantis, 5 vértices. Bom, e as conexões? Como é que elas ocorrem, né? Se o K for igual a 1, que é o que eu coloco aqui, a ideia é, eu vou identificar, por exemplo, o primeiro ponto da série temporal, em que quantil ele está, no caso é no quantil 3, e eu olho o seu sucessor imediato, que é esse ponto, né, no tempo 2, que também está no quantil 3. Que pergunta interessante. Nossa, a minha Siri falou aqui, gente, me desculpa. Então, o que acontece? Eu tive essa transição do quantil 3 para o próprio quantil 3. Então, o que significa isso? Que no vértice 3, eu vou ter uma aresta, na verdade, uma autoconexão, porque é de 3 para 3, que tem peso 1. Bom, aí o K é 1, eu vou para o próximo ponto. Eu olho o ponto no tempo 2 e o seu sucessor no tempo 3. Então, existe uma transição do quantil 3 para o quantil 1. Então, vai existir uma aresta direcionada do vértice 3 para o vértice 1, que é o que a gente vê aqui. E eu vou repetindo isso, pessoal. Eu venho daqui para cá, vejo a transição, daqui para cá, daqui para cá, para cá. O que acontece? Tem conexões aqui que são diferentes de 1. Por quê, né? Por exemplo, olha, do quantil 2 para o 5. O que significa esse 2? Significa que houve duas transições. Do quantil 2 para o quantil 5. Né? Quais são? Olha, essa é uma delas. Vê 1, 2, 3, 4, 5, isso. 2 para o 5 ocorreu uma vez, 2 para o 5 ocorreu 2 vezes, por isso o número 2. E eu vou repetir nesse processo até que eu chego aqui no final da minha série temporal e concluo obtendo, então, essa rede complexa que tem peso e tem direção. O que nós fizemos ao longo do tempo foi considerar não necessariamente o K igual a 1, mas, digamos que considerar correlações de longo alcance. Então, passamos a considerar K igual a 2, a 3, 4 e assim sucessivamente. A diferença é, bom, se o K é 2, quando eu venho nesse primeiro ponto e vejo que ele está no quantil 3, eu não vou ver o seu sucessor imediato, né? Na verdade, eu vejo o próximo, porque o K é 2. Se o K fosse 1, eu olharia esse ponto, mas como é 2, eu não olho o sucessor no tempo 2, eu olho ele no tempo 3. Então, eu conecto o quantil 3 no quantil 1. Depois eu venho para esse ponto no tempo 2 e vou olhar o ponto no tempo 4, onde está. E registro, então, essa transição. E assim vou caminhando. Para 3, a mesma coisa, eu vou olhar esse ponto, mas não mais com esse, eu vou olhar com esse. No 2, não mais com esse, mas com esse. E caminho assim, então para cada K eu tenho uma rede complexa. É mais ou menos essa a ideia do mapeamento. Bom, só para vocês terem uma ideia, quando esse mapeamento foi proposto, o primeiro teste feito foi observar se esse mapeamento era capaz de distinguir periodicidade, de quase periodicidade, de aleatoriedade em séries temporais sintéticas, e ele funcionou muito bem nesse sentido. Posteriormente, nós utilizamos esse mapeamento para identificação de correlações, tanto de curto quanto de longo alcance. E também nós utilizamos a teoria de redes complexas por meio desse mapeamento na estimativa do expoente de Hurst, que é um conceito de séries temporais, mas nós conseguimos levar isso para a área de redes complexas. E então nós conseguimos estimar o expoente de Hurst tanto para ruídos fracionários quanto movimentos brownianos. Depois disso, o que acontece? Foi a época que eu entrei na Unesp e eu estou num instituto, que é o Instituto de Biociências, onde as aplicações elas são todas biológicas,
e eu comecei a procurar por algo que eu pudesse utilizar em termos de aplicações. Foi aí que eu comecei a utilizar dados de EEG de pacientes com epilepsia, e esse mapeamento ele deu resultados bem interessantes, não só na distinção entre pacientes saudáveis de pacientes com epilepsia, mas na identificação desses períodos que a gente chama de pré-ictais, que são períodos que antecedem uma crise. Então, se a gente consegue diferenciar, por meio desses EEGs e desse mapeamento, digamos, um estágio que antecede uma crise, eu consigo pensar em previsão de convulsão, que é algo muito interessante, que eu tenho estudado, não encerrei ainda, mas é algo que tem também feito parte aí da minha área de pesquisa. Atualmente, eu tenho também trabalhado com a identificação, bom, primeiro, trabalhado com a doença de Parkinson, na diferenciação de pacientes saudáveis, de pacientes com a doença, e o interessante é o estudo, né, também que a gente tem feito na diferenciação de paradas voluntárias, de episódios de freezing, né, que é algo que acontece muito em pacientes com a doença. Bom, e aqui eu não falo mais Alzheimer, que é algo que é o que eu vou mostrar para vocês. E o que a gente faz é esse diagnóstico automático da doença. O que temos feito também é a identificação da doença no primeiro estágio, que é um trabalho bem interessante, que a gente tem uma colaboração com uma pesquisadora da Itália, que está dentro de um centro de neurociência, dentro também de um hospital. Então, a gente tem estudado os primeiros sinais da doença. E também temos feito uma série de comparações em termos de robustez de ferramenta na identificação dessas doenças e de tempo computacional também. A gente tem um artigo aí em revisão nesse sentido. Então, tem bastante coisa aí nessa área. E o que eu quero trazer para vocês hoje, como eu disse, é essa aplicação desse mapeamento que eu acabei de explicar para vocês, na detecção da doença de Alzheimer, na identificação das áreas, digamos, mais afetadas pela doença e também dos estágios em que se encontram os pacientes que estão ou que pertencem a essa base de dados. Bom, base de dados, por exemplo, de epilepsia é algo que a gente consegue com bastante facilidade, mas Alzheimer já é um pouco mais difícil. Bom, pelo menos era difícil. Eu consegui essa base de dados e acabei disponibilizando publicamente, então, pelo menos ela eu sei que é de domínio público. Mas existe uma certa dificuldade, digamos, para a gente trabalhar com esses dados fisiológicos, porque muitas vezes eles são adquiridos dentro de hospitais, né? Existe todo um protocolo, uma ética de não compartilhamento desses dados, então é sempre desafiador. Aqui eu entrei em contato com a Universidade do Estado da Flórida, com um pesquisador dentro do Departamento de Física, que foi uma pessoa muito bacana, compartilhou os dados sem problema. Era uma base de dados de 24 idosos saudáveis, que é o grupo controle, 160 idosos diagnosticados com a doença de Alzheimer, e para cada paciente a gente tinha, então, 19 canais de EEG disponíveis, que foram dispostos, né, no couro cabeludo de cada um desses pacientes, como aquela ilustração que eu mostrei para vocês. Bom, esses pacientes, eles estão divididos em 4 grupos. Então, a gente tem 12 pacientes saudáveis, onde os EEGs foram medidos com os pacientes com olhos abertos, 12 pacientes saudáveis, olhos fechados, 80 pacientes com ADA, olhos abertos, 80 pacientes doentes com ADA, olhos fechados. Então, essa é a base de dados que a gente tem. Aqui é um exemplo
de uma série de um desses pacientes, bom, na verdade, de 4 pacientes, em cada uma dessas condições para um dado eletrodo, que aqui no caso é o F7, que é esse F de frontal, um eletrodo bem localizado na área mais à frente, né, da cabeça. Então, aqui eu tenho saudável, olhos abertos, saudável, olhos fechados, doentes, olhos abertos, doente, olhos fechados. Bom, visualmente a gente consegue perceber diferenças, né, na dinâmica dessas séries, sobretudo quando a gente olha os grupos dos saudáveis versus o grupo dos doentes. O que acontece em termos de EEG, que o EEG captura bem, em termos de assinatura, digamos, da doença de Alzheimer, é que à medida que a doença aumenta, à medida que a doença evolui, essas contribuições de alta frequência, né, essas componentes de alta frequência no sinal, elas vão diminuindo. E então você passa a ter um sinal com esse tipo de característica, né, que as componentes de baixa frequência predominam. Então, o que acontece? Essas séries, elas são curtas, elas foram medidas durante 8 segundos, a uma frequência de amostragem de 128 Hz, o que totaliza aí 1024 pontos para cada uma das medidas, mas ainda que seja uma série, digamos, curta, ela nos dá, assim, esse banco de dados nos deu valiosas informações, mesmo não sendo uma série tão longa. Bom, a ideia é, eu tenho essas séries, eu quero explorar, digamos, estudar a doença de Alzheimer, utilizando esse mapeamento, né? E o que a gente faz? Bom, a gente precisa estipular o número de quantis, como eu disse, existe um critério, e a variação do K, daquele parâmetro, né? Que tem a ver com a correlação, se mais digamos, de curto ou de longo alcance, que também existe um critério para variação desse K. Então, utilizamos 20 quantis, Ks que variam de 1 a 25, e o objetivo aqui inicial nosso era a distinção entre o envelhecimento e a DA. Então, nós tínhamos esses 4 grupos de pacientes, mas basicamente nós tínhamos 2 condições, saudável e doente, e nós queríamos saber se o mapeamento, se a nossa técnica era capaz, então, de identificar os pacientes doentes. Então, o que nós fizemos? Nós temos 19 canais, né? Nós utilizamos o canal F7. Bom, ele é um dos canais, ele é o canal mais próximo do hipocampo, que é uma das regiões mais afetadas pela doença, então esse foi o nosso critério para selecionar, digamos, um eletrodo. E a ideia é, você utiliza então o eletrodo F7 para todos esses pacientes, você mapeia, imagina, você tem um paciente, você tem 19 eletrodos, então você teria 19 redes para esse paciente, mas para cada K você tem uma rede. Então você tem 19 vezes 25 valores diferentes de K que vão te dar, digamos, o total de redes associada a esse paciente. E isso multiplicado ainda por todos os pacientes da base de dados. Então, a gente tem um número de redes complexas aí bastante expressivo. Então, a ideia é, uma vez mapeadas essas redes, nós utilizamos alguns classificadores, ou caracterizadores, melhor dizendo, caracterizadores, para tentar verificar se esses valores, se esses caracterizadores conseguiam discernir ou diferenciar a normalidade da doença, né? Então, olha, esse é o primeiro gráfico aqui que eu mostro para vocês. O que ele é, né? Na verdade, cada um dos caracterizadores, dos 4 caracterizadores que eu citei, em função do K, que varia de 1 a 25, e nós temos para cada caso aqui 4 curvas, né? E o que significam essas curvas? Cada um dos grupos. Então, o vermelhinho, olha, as 2 azuis correspondem a pacientes saudáveis, as 2 vermelhinhas, pacientes doentes. Isso para
os 4 casos, né? Para as 4 medidas, 4 caracterizadores. E o que que a gente faz, né? Quando a gente olha esse gráfico? A ideia é a gente, bom, nós queremos diferenciar a normalidade da doença. Então, a gente busca em cada um desses casos o K que maximiza a separação entre pacientes saudáveis de pacientes doentes, independente da condição olhos abertos e fechados. Então, para cada caso, a gente identifica esse K, que maximiza a separação, e o que eu fiz em seguida aqui foi calcular os box plots para esse dado K, para cada, bom, lembrando que eu tenho 4 métricas diferentes, e para cada métrica eu vou ter um dado valor de K, não necessariamente o mesmo, né, para cada uma, mas eu consigo então calcular os box plots para cada um dos grupos. E o que a gente vê aqui, bom, é uma análise, digamos, visual, mas a gente consegue perceber diferenças, né, entre pacientes saudáveis e doentes. Mas melhor do que olhar, o olho ele engana, né? Por isso que a gente até como é que eu posso dizer? A gente propõe ferramentas de diagnóstico automático, justamente para evitar ter que ficar olhando para falar, né? E esse é digamos, um trabalho dos neurofisiologistas quando eles olham os EEGs, porque eles olham esses sinais e com base em toda a experiência que eles têm, eles conseguem dizer, olha, esse paciente aqui está tendo uma crise epilética, esse paciente ele tem Alzheimer no último estágio. É claro que é um olhar de um profissional treinado, é um diagnóstico muito bem-vindo, mas se você tiver uma ferramenta que dá esse diagnóstico automático, né, você evita às vezes, esse olhar que pode enganar, né? E o mesmo, estou dizendo isso por quê? Porque olhar aqui e ver que existem diferenças, tudo bem, mas se a gente puder caracterizar essas diferenças, dar um número para elas, melhor, né? E é o que essa tabela 1 mostra. Na verdade, são os valores sobre a curva ROC, para cada um desses caracterizadores que a gente está utilizando para o canal F7. E aqui a gente faz as combinações, né, entre grupos de pacientes sadios e doentes. Como eu tenho 4 grupos, então eu tenho essas combinações possíveis, né? O que a gente observa aqui é que o valor da curva ROC, independente da combinação dos grupos, independente do caracterizador utilizado, esses valores eles são muito próximos de 1, o que significa uma excelente diferenciação entre grupos, no caso de pacientes saudáveis e doentes. Então, esse valor da curva ROC varia de meio a 1, e quanto mais próximo de 1, melhor essa distinção. Então, nós tivemos resultados aqui bem interessantes, bem, digamos, promissores. Em seguida, o que a gente quis fazer foi, bom, na análise anterior, nós consideramos um único eletrodo, certo? Mas e se a gente olhar para todos os eletrodos, será que todos eles são eficazes nessa diferenciação desses pacientes? E mais, se são, bom, será que a gente consegue ranquear? Será que existem eletrodos que identificam, ou regiões do cérebro, né, que são mais afetadas pela doença e que, consequentemente, os eletrodos correspondentes, eles têm um desempenho melhor na diferenciação desses pacientes. Então, é isso que a gente fez em seguida. Então, esse círculo aqui, com essas bolinhas, bom, representam o quê? A cabeça de um paciente, orelhas, nariz, e aqui os 19 eletrodos que estão aqui dispostos no couro cabeludo. Isso aqui é para um caracterizador, agrupamento, modularidade, salto médio e o grau de intermediação, que é a between centrality em inglês. Bom, cada círculo aqui, então, representa um eletrodo. E como é que nós pintamos esse eletrodo, né? Na verdade,
ele vem do valor da curva ROC, dessa combinação, né, dessa distinção entre sadios e doentes. A gente pega, então, o valor correspondente que foi obtido pela curva ROC e pinta. Então, quanto mais próximo de 1, maior a diferenciação, mais vermelhinho. E quanto mais pior a diferenciação, mais branquinho, né? Mais distante do vermelho aí é esse eletrodo. Então, o que a gente fez foi criar essa representação e a gente percebe que, de maneira geral, se a gente olhar o menor dos valores aqui da curva ROC, bom, no caso é esse, né? O pior caso ainda não é ruim, né? Mas nós tivemos, assim, vários eletrodos com um desempenho muito bom mesmo. E isso tanto na condição olhos abertos, quanto na condição olhos fechados. E o que é interessante é que se a gente olha na literatura, se a gente estuda um pouco sobre as áreas mais afetadas do cérebro pela doença, a gente observa que digamos que as áreas próximas ao lobo temporal, que são essas regiões aqui próximas da orelha, são as regiões, uma das regiões mais afetada, e também essa região parietal também é uma região bem comprometida pela doença. Então, quando a gente olha as cores desses eletrodos, essa representação, a gente então observa que existem eletrodos que identificam melhor a doença que outros, e isso acaba entrando, digamos, que isso está em conformidade com a literatura em relação às regiões que são mais afetadas as regiões mais afetadas do cérebro pela doença, o que é bem interessante. Bom, o que nós fizemos também, para finalizar, foi tentar investigar, bom, nós investigamos, na verdade, os possíveis estágios da doença a partir dos dados que nós tínhamos. Então, nós sabíamos que 160 pacientes tinham a doença, mas nós queríamos saber em que estágio estão esses pacientes, né? Então, o que nós fizemos foi, segundo a literatura, o que ela diz sobre o avanço da doença é que os primeiros sinais da doença ocasionam o aumento da atividade das ondas θ e uma diminuição das ondas beta, que tem a ver um pouco com aquilo que eu mostrei lá naqueles sinais de EEG, onde as componentes de alta frequência elas vão diminuindo e as de baixa frequência vão aumentando. No estágio mais avançado da doença, a gente tem o aumento acelerado dessa atividade das ondas delta, que na verdade é a onda que tem a frequência mais baixa, por isso aquele sinalzinho assim tão curtinho, né, tão mais bem comportado, que flutua menos que aqueles sinais das séries dos pacientes sadios, que é uma série onde predominam as ondas alfa e beta. Então, com base nessas informações, dessas ondas, o que nós fizemos foi, ao invés da gente trabalhar com os sinais originais, que foi tudo que a gente fez até então, nós partimos por uma decomposição dos sinais. Então, nós utilizamos essas bandas de frequência, delta, teta, alfa e beta, e então, com isso, cada sinal, tentem imaginar assim, cada sinal bom, de cada sinal eu extraio outros 4, que é um sinal que corresponde a cada uma dessas ondas, ou dessas bandas, tá? E a ideia foi, bom, se eu consigo relacionar o estágio da doença com essas bandas, bom, eu vou então pegar esses sinais que correspondem a essas bandas, eu vou mapear esses sinais em redes, eu vou aplicar toda a metodologia que eu apliquei e vou tentar ver a diferença
digamos, a diferença do que seria o sinal, uma onda delta de um paciente saudável com a onda delta de um paciente doente. Então, eu começo a comparar, digamos, essas bandas para pacientes saudáveis e doentes e observar como é que é dado esse comportamento para eu tentar inferir sobre o estágio que a doença, o estágio da doença nesse paciente ou nesses pacientes. Então, o que nós fizemos foi escolher, como nós temos 19 eletrodos, nessas simulações, então, foi escolhido o eletrodo P3, está na região parietal, é uma das últimas regiões a serem afetadas pela DA, então esse foi o nosso critério. E então, o que acontece? Mapeamos, então, essas séries que correspondem a essas ondas. Da mesma forma, utilizamos 20 quantis, variamos o K de 1 a 25, mas o que nós fizemos agora foi, a gente pegou dos 4 caracterizadores, aquele que obteve a melhor performance nas análises nas análises anteriores. E então foi esse o caracterizador que a gente seguiu adiante nas análises. Aqui é só a visualização dessa decomposição desse canal que a gente utilizou nessas ondas, né? Então, nós temos aqui teta e delta, que são essas ondas de frequência mais baixa, né? E essas frequências mais altas aqui em alfa e beta. Então, esses gráficos, eles são bem importantes, e o que eles querem dizer, né? Eu tenho aqui, em todas as situações, eu tenho delta, que é esse caracterizador, que teve a melhor performance, versus K, que varia de 1 a 25. E a ideia foi criar, então, esses gráficos para cada uma dessas ondas, ou dessas bandas. Então, aqui a gente tem delta, a gente tem teta, alfa e beta. Isso. Bom, o que acontece, né? O que a gente pode observar? Pelo menos visualmente, a gente observa que alfa, teta e até um pouco de beta, elas são... o que acontece? Cada gráfico tem 2 curvas, certo? Que corresponde a grupos de pacientes saudáveis e doentes. Então, o que a gente quer? Como a gente quer observar o efeito que essas ondas têm, para a gente tentar inferir o estágio da doença, a ideia é que curvas, digamos, que tenham comportamentos diferentes, elas digam algo, alguma informação para a gente em relação ao estágio da doença, certo? Então, nesse caso aqui, principalmente nesses 2 casos e também nesse, a gente observa que essas curvas, elas têm, digamos que um comportamento muito parecido, né? Mas se a gente olhar aqui delta, é a que tem, digamos, o comportamento mais distinto quando a gente olha grupos de saudáveis e doentes. Aí o que a gente fez, né? Bom, a gente sabe que essas curvas, elas são, digamos, para alguns casos se parecem, para outros não. Então, nós fizemos uma comparação estatística das médias amostrais para cada um daqueles casos, né? Para comprovar, digamos, quais curvas são significativamente diferentes do ponto de vista estatístico, né? E para um p-valor inferior a 0,05, nós observamos que essas diferenças elas ocorrem somente para a onda delta. E isso nos leva a concluir que todos os pacientes estavam no estágio mais avançado da doença, porque delta é aquela onda que tem as contribuições de baixa frequência. Então, por coincidência, a gente, quando adquiriu a base de dados, nos foi dada essa informação de que todos os pacientes estavam no estágio mais avançado da doença,
E essa informação só veio atestar ou corroborar, enfim, os nossos resultados. Bom, conclusões, os resultados que eu trouxe aqui para vocês, essas análises que foram realizadas, mostraram praticamente digamos que nós tivemos 3 achados interessantes. A primeira delas, o primeiro deles é que o mapeamento, a ferramenta computacional em questão foi muito útil, foi eficaz para a distinção de pacientes saudáveis de pacientes com ADA. Conseguimos também identificar as regiões mais afetadas pela doença, a partir da análise de todos os eletrodos. E também conseguimos classificar os pacientes doentes no estágio mais avançado da doença, que era o estágio, enfim, que nos foi dado esses pacientes. O que nós queríamos na época era que nós tivéssemos, por exemplo, metade, né, desses pacientes no estágio avançado e, de repente, a outra metade no estágio intermediário ou no estágio inicial. Mas ficou muito claro que eles estavam mesmo no estágio avançado. Então, nós tivemos só digamos, essas duas possibilidades, né? Do paciente estar saudável, ser um indivíduo saudável, ou um paciente, um idoso, enfim, no estágio bem avançado da doença. O que acontece hoje é que nós já estamos num novo, num trabalho que é a continuidade desse, onde a gente tem indivíduos com Alzheimer, assim, em diferentes estágios. E é algo, assim, muito interessante, porque é mais desafiador, sobretudo, identificar essas diferenças em dados de EEG para os pacientes nesse estágio inicial, onde você tem alterações, digamos, que são pequenas, né? E aí até o olho humano engana, não dá mais, de repente, para olhar aquelas séries e ver nitidamente a diferença entre elas. E o bacana é isso, que a gente, então, tem feito essa diferenciação dos diferentes estágios da doença por meio de técnicas computacionais e ela, assim, a gente tem tido bons resultados, digamos que não tão bons quanto esses daqui, que é o caso, digamos, mais extremo, né, da normalidade da doença, mas nós temos tido resultados muito bons e o interessante é isso, é que é automático, eu não preciso olhar a série, e principalmente quando eu estou falando em dados no estágio inicial, quando você vai tentar olhar e identificar a doença, a olho nu, digamos, é imperceptível. E você ter, então, uma ferramenta que é capaz de ir além dos olhos, né, do que os olhos captam, é algo, assim, muito interessante. Bom, agradecimentos, eu gostaria de agradecer à FAPESP, pelo projeto de pesquisa que eu tive nessa área com eles, que se encerrou recentemente, a todo o apoio financeiro dado pela FAPESP, a CAPES, também, que financiou a bolsa da minha aluna de mestrado, que fez grande parte dessa pesquisa que eu mostrei hoje para vocês. Gostaria de agradecer ao professor Denis, que nos concedeu gratuitamente, gentilmente, a base de dados que nós utilizamos. E agradecer também aos meus colaboradores, professor Dr. Fernando Manuel Ramos e o professor Dr. Luiz Betting, que é da Faculdade de Medicina de Botucatu, do mesmo instituto onde eu estou, ou não do mesmo instituto, mas da mesma Unesp onde eu estou. E ele é um médico, um neurofisiologista, bastante especializado em EEG e que tem também
ajudado bastante a gente. Algumas referências bibliográficas, algumas muitas, né? E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a vocês, agradecer a atenção e agradecer a oportunidade de estar mostrando um pouquinho daquilo que eu tenho feito nesses últimos anos. Obrigada. Adriana, muito obrigado. A gente tem que agradecer a sua oportunidade de você colaborar com a gente, né, no CAP. Ainda mais você foi da CAP, né? Então é muito importante para nós mostrar aos alunos atuais sucesso de outros colegas, né? Que estão na carreira, né? No seu caso, especialmente utilizando em alguma aplicação real, né? Que é muito importante hoje em dia. O mundo está sofrendo com isso. Certamente estão estudando muitas possibilidades de minimizar esse Alzheimer, que realmente afeta o mundo inteiro. Antes de passar para perguntas, já tem bastante aí, eu acho, já tem duas mãos levantadas, eu vou fazer algumas considerações, né? Porque a grande objetivo, por exemplo, estou pensando mais no lado prático de, por exemplo, seguro-saúde, certo? Para eles, é mais barato prevenir do que tratar, né? Nesse sentido, o seu trabalho, se for aplicado uma frequência de cada 3, 5, 10 anos em alguns pacientes potenciais, eu acredito que pode dar uma pensada de como tratar isso, porque talvez as chances são maiores. Agora, como é que sabe que grupos? Aí eu pensei, será que vocês utilizariam, por exemplo, redes bayesianas, saber histórico de cada paciente, baseado em genética, baseado em avós, pais que tiveram, usar esse histórico, esse conhecimento, utilizando suas redes complexas, etc., para tentar não dar um impacto no seguro-saúde para botar no hospital, tratar e não, mas fazer uma coisa preventiva. Sim, sim, é uma consideração bastante importante, VJ, realmente, porque às vezes a gente pensa no paciente doente, vamos tratar esse paciente, mas se a gente puder, de alguma forma, antever, né, ou Sim, prever, ou criar uma série de condições para acompanhar esses, digamos, sim, potenciais aí, sim. esses pacientes em potencial, né, para o desenvolvimento da doença, é algo fantástico, seria muito interessante mesmo. E com base nisso mesmo, em fatores hereditários, genéticos, em questão da própria idade, do gênero também, realmente poderia estar juntando todos esses fatores de risco e, digamos que elencando aí esses idosos com maiores chances de desenvolver a doença e fazer um acompanhamento mesmo. E identificar, porque assim, o que acontece com o Alzheimer, que a gente ouve muito dizer, é assim, ninguém procura um neurologista no estágio inicial da doença. A gente nem sabe, né? Porque no estágio inicial você está o quê? Você tem aqueles esquecimentos leves, que vão pensar, é estresse, enfim, muita coisa na cabeça, né? E ainda, para piorar, nem todo o esquecimento, nem toda, como é que eu posso dizer? Lapsos, assim, bem... Não, É que existem, como é que eu posso dizer? Existem outras doenças que também têm como sintomas o esquecimento. Doenças neurológicas. Nem tudo é Alzheimer, nem todo esquecimento é Alzheimer. sim, sim, sim. Então, o que acontece? Quando um paciente ele vai até um neurologista reclamando de esquecimento, provavelmente ele já está no estágio intermediário para o estágio avançado. Sim, Então, você não vai pegar esse paciente no estágio inicial, que é esse estágio que você poderia, de repente, desacelerar, né? Tomar uma série de cuidados para não deixar essa doença evoluir. Então, esse paciente, ele já está nessa condição avançada
e não tem muito o que ser feito. Sim. Então, realmente, esse comentário, isso que você falou, é muito interessante, e se fosse adotado como um protocolo, digamos, né? Não é fácil, mas... Seria maravilhoso, porque a gente poderia pegar aí muita gente nesse estágio inicial que é o estágio que passa despercebido. O que eu estava dizendo que me faltou a memória é a demência. Existem outras doenças sim. que também têm como sintoma o esquecimento. Sim, E sim. existem estudos também para diferenciar, tipo, Alzheimer de outras demências. Então, seria sem dúvida, VJ, algo muito interessante para ser feito. Sem dúvida, seria um prognóstico, né? A gente, tá bom, estaria antecipando, não... Exatamente. Bom, enfim. Isso aí. Obrigado aí. Luan, pode perguntar, por favor. Olá, professora Adriana. Olá. Boa tarde. Parabéns pela apresentação, um tema muito legal. Assim, eu tenho uma avó que tem DA e aquece o coração, assim, ver que a ciência, a computação aplicada em particular, está sendo utilizada para estudar doenças como essa, assim, isso é muito bacana. A pergunta que eu vou fazer, né, era na mesma direção do que o VJ tá trazendo, né, na possibilidade de você ter dados precedentes ao diagnóstico do DA para você poder futuramente trazer essa informação. Mas eu gostaria também de saber se esses dados que você tem, eles são livres, se eles estão abertos, e se existem outras formas de analisar essas séries temporais de dados que você tem, se é possível aplicar, por exemplo, uma rede neural recorrente, analisar a evolução do paciente, a partir de um estado inicial, perceber se o paciente vai ir para um estado mais avançado de DA, um estado mais suave. Eu queria saber quais outras análises podem ser feitas. A primeira pergunta foi? Eu já esqueci a primeira. Tudo bem. Se os dados estão abertos, se eles são dados livres. Então, Luan, Existe algum projeto de onde fazer? eles estão? O que acontece? Quando eu resolvi, eu tive uma aluna até formada em matemática na Unesp, me procurou e queria fazer um mestrado comigo. Falei, nossa, eu preciso de alguém para estudar Alzheimer. E ela animou, falei, olha, procura aí uma base de dados gratuita para a gente começar as simulações. Olha, sem mentira nenhuma, ela fez uma busca na literatura de uns 25 trabalhos que citavam 25 bases diferentes de Alzheimer. Ela mandou e-mail para todos eles, para todos. Bom, desses 25, alguns não responderam. Outros disseram que tudo bem, disponibilizariam, mas com a condição do nome deles estarem no artigo. E outros, assim, olha, a gente tem um protocolo, uma ética aqui, um critério aqui, que a gente não pode disponibilizar, e mesmo assim, mas você não colaboraria? Ah, não, nesse momento os dados, eles não, acho que existe um tempo, assim, que esses dados ficam presos, digamos, no hospital, e nem, não pode ser compartilhado nem para colaboração. Então, assim, respondendo a sua pergunta, dizer que é algo super trivial, você vai lá na internet, você vai encontrar várias bases de dados. Não. O que aconteceu foi que eu encontrei um artigo de uns indianos, até por sinal, aí, os conterrâneos do professor Vijay, e eu vi que eles usavam uma base de dados e eles agradeciam esse Denis Duque, que eu agradeci, por disponibilizarem. Aí eu fui nesses indianos e falei que é um grupo que trabalha, é um grupo bem forte, que trabalha bem bonito com Alzheimer. E eu falei, me passa essa base? E ele disse, não, eu não vou passar porque quem me passou não me deu autorização. Só que como ele citava a pessoa, eu fui na pessoa. E essa pessoa foi assim, ó, tá aqui a base. E eu falei, olha, eu vou, assim, incluir você no artigo. Ele falou, não precisa. Eu fiquei, assim, até bem surpresa. Eu falei, gente, como assim, né? E ele acabou passando, só que quando nós publicamos esse artigo na PLOS ONE, foi 2020 ou 2021, eles têm uma política que, assim, você tem que compartilhar os dados que você utiliza nas publicações. E o que acontece?
Se são dados sigilosos, você vai ter que justificar muito bem, porque você não vai compartilhar, ou se não são, você vai ter que compartilhar. Foi aí que eu entrei em contato com o Denis e falei, olha, eu estou publicando e eles querem, né, que eu compartilhe. Ele falou, olha, não tem problema nenhum, pode compartilhar. E foi aí que a gente disponibilizou a base. Então, no nosso artigo, a gente fala, em algum momento ali, acho que na seção base de dados mesmo, a gente fala que a base ela está disponível gratuitamente. A gente foi num repositório, colocamos essa base de dados lá, colocamos também o mapeamento, a implementação de alguns caracterizadores. Olha, a gente assim, disponibilizou bastante coisa. E hoje eu diria assim, que pelo menos essa que eu trabalhei você encontra. Agora, isso em relação ao Alzheimer. Ainda em relação ao Alzheimer, quando eu fui atrás de uma base, porque assim, essa está muito binária, 0 ou 1, né? Falei, olha, eu pensei, a gente precisa de uma base que tenha pacientes no estágio inicial. Meu Deus, impossível. Eu mandei e-mails assim para tanta gente e ninguém queria colaborar, ninguém queria compartilhar, porque é uma área, essa detecção dos sinais iniciais é algo ainda que está assim, as pessoas estão publicando bastante ainda recentemente, então elas resistem, né, a compartilhar. Então eu acabei encontrando, eu já nem me lembro como, eu mando tanto e-mail para muitas pessoas, mas agora eu me lembrei. Eu encontrei um artigo que falava do estágio inicial da doença e eu vi que a pessoa que publicou era a pessoa que fez a aquisição e o processamento de dados. E eu acabei desenvolvendo ali, iniciando com ela uma colaboração. Então, é por meio dessa colaboração, por exemplo, que eu consegui esses dados. E ela mesma diz, são dados sigilosos, você não pode compartilhar com ninguém. Então, assim, tem uma dificuldade. Epilepsia, por exemplo, saindo um pouquinho do Alzheimer, epilepsia tem várias bases de dados gratuitas. Eu já não senti tanta dificuldade, que foi a primeira doença que eu comecei a mexer. Então, tem o Fisionet, que é uma base de dados bem famosa mesmo, que tem esses dados de EG medidos assim, ao longo de semanas, com uma taxa de amostragem assim alta, uma resolução temporal assim muito boa, mas assim, não é regra. Autismo, por exemplo, é algo difícil de se encontrar a base de dados, Parkinson também. E aí a gente acaba desenvolvendo essas colaborações com outros pesquisadores que trabalham bem nessa área mesmo de aquisição e processamento de sinais. E, bom, ciência é um pouco disso também, né? Se não é muito, é colaboração. E a gente acaba unindo forças aí para poder estudar. A segunda pergunta que você me disse é em relação a outras técnicas, né? Isso, exato. Utilização de redes neurais, por exemplo, recorrentes. Então, olha, dizer que eu utilizo outras técnicas, eu não utilizo. Mas o que eu posso te dizer é que existem uma infinidade de técnicas que têm sido empregadas para o estudo da doença de Alzheimer. E até eu estou para submeter um artigo de um outro aluno meu de mestrado, com o Fernando e com o Betting, são esses meus colaboradores, que a gente pega, o que a gente fez? A gente fez um apanhado das técnicas mais citadas ou mais empregadas para o estudo da doença de Alzheimer. Então, a gente pegou ali 5 técnicas, que são as mais conhecidas, as mais difundidas, e o que a gente fez? A gente pegou essa base de dados e a gente aplicou nessas técnicas. E a gente fez uma análise, assim, de, bom, qual técnica tem a melhor performance em termos de classificação ou de diferenciação? E qual é a que consome menos tempo computacional? E a gente, assim, obteve uns resultados bem interessantes, porque a nossa técnica foi, assim, uma das melhores, ficou em segundo lugar, em diferenciação, porque tinha a coerência wavelet, por exemplo, que ganhava um pouquinho, mas o nosso trabalho também não era assim, mostrar, olha, a nossa técnica é a melhor. A gente queria realmente criar um trabalho onde uma pessoa que
de repente quer estudar Alzheimer, olhe um artigo e veja, olha que interessante, né? Fizeram um estudo de várias técnicas, então eu vou olhar aqui e vou ver, em termos de capacidade de classificação e tempo de processamento, qual que é a melhor. E aí a nossa ficou em segundo, em termos de classificação, e em tempo de processamento foi a primeira. E é interessante, essa parte do tempo de processamento é bem interessante nas nossas análises, por quê? Porque, assim, imagina, você tem uma série com milhões de pontos, milhões. A nossa técnica, ela reduz, porque como a gente particiona a série em quantis, e você mapeia em redes complexas, você mapeia em redes que têm vértices, que tem um número de vértices muito menor que o número de pontos da série. Então, são redes muito fáceis, assim, de serem caracterizadas computacionalmente. Então, em termos de processamento computacional, a nossa técnica saiu na frente, na comparação. E assim, a nossa técnica também não tem esses critérios de estacionalidade, que precisam, assim, que tantas técnicas clássicas na área de séries temporais têm como premissa, né? Então, nós não temos isso. Mas estou só dizendo isso porque a questão do tempo computacional é bem importante. Aquele mapeamento da visibilidade que eu comentei, que é o mapeamento mais utilizado, baseado em redes complexas para o estudo da doença de Alzheimer, ele é um mapeamento que mapeia cada ponto numa rede, ou melhor, mapeia cada ponto em um vértice da rede. Então, se você tem uma série com 1 milhão de pontos, você vai ter uma rede que é representada por uma matriz com 1 milhão vezes 1 milhão de valores. Eu estou trabalhando num artigo que eu faço a comparação da nossa técnica com essa técnica de visibilidade para epilepsia. Sem mentira nenhuma. Os nossos resultados nós obtivemos assim em poucos dias, e esse de visibilidade, justamente por estar trabalhando com matrizes ou mesmo listas, tem tanta informação, ou às vezes tem pouquíssima informação, tem muito zero dentro, e aí é pior ainda. O que acontece é que eu estou com um aluno também, que ele colocou as simulações num cluster na Unesp de Bauru, e assim, tá há meses ali, o negócio não tem fim, entendeu? Então, é interessante observar a performance, claro, da técnica, mas o tempo computacional também é algo bem, bem importante para se olhar. E eu não sei se eu respondi bem a sua segunda pergunta, mas é isso. Assim, existe uma série de ferramentas. Eu nunca estudei um artigo de redes neurais para a doença de Alzheimer, mas eu coloco minha mão no fogo que existem vários artigos nessa área, vários. Só não é uma linha que eu sigo. Tá? Muito obrigado, professora. Daniel? Olá, Adriana. Obrigado pela... Estou me ouvindo? Desculpa. Olá, Daniel. Assim, Eu te conheço, Daniel. Nós já fizemos esse juntos, né? Sim, a gente já se esbarrou ali na CAP. Tá, eu reconheci sua voz, assim, seu rosto tá meio cortado, mas... Puxa vida. Isso melhorou. Joia, não mudou nada, Daniel, hein? Diga. Que bom. Lamosa, eu tava aqui com o sobrenome, Daniel Lamosa. Adriana, desde 15 anos ele fica no INPE. Olha só, tá até hoje. É tempo, hein? Tô desde 99 no INPE, já faz um tempinho já. Caramba, legal. Então, Ana, muito bacana o seu trabalho, né? Acho que mostrar o uso de computação em outras áreas, em área aplicada, é muito bacana isso. Eu sempre me entusiasmo bastante com isso, né? E eu achei muito interessante esse mapeamento que você fez, né? De como pegar uma série temporal e colocar numa rede complexa. Acho que isso foi muito bacana, né? Do seu trabalho. Eu só fiquei assim com algumas dúvidas, né? Aí por não conhecer muito, né? Por exemplo, acho que assim, os quantis que você gera para mapear, né,
a série na rede, de uma certa forma, auxilia muito, né, o seu trabalho, porque você não precisa ver o dado temporal, né? Você não está vendo a sequência do dado, né? Você está vendo qual é a frequência que eu pulo de uma camada para outra ali, né? Então, eu acho que isso que facilita muito o seu trabalho, né? É isso mesmo, entendi certo? É isso mesmo, Daniel. Assim, porque você tem fotografias, vamos supor, de 8 segundos, né, do que acontece no cérebro. Acho que são muito pouco, é pouco tempo, talvez, para uma análise profunda, né? A minha questão se a temporalidade do dado, ela pode auxiliar em alguma coisa. Eu não Então, sei se essa informação seria interessante para você, né? temporalidade em que sentido, Daniel? Você diz Porque eu elas... tenho, porque assim, quando eu conto as sequências, por exemplo, ele vai de um cantinho para outro, e quanto menos distância ele tiver, mais é uma característica da doença, né? Então, se eu fizer uma contagem ali, eu vou ter um bom chute inicial, né? Agora, a partir do momento que, não, eu estou numa camada, estou indo para outra, estou subindo, uma tendência de subida, uma tendência de descida, olhando para uma série mesmo temporal, esse tipo de informação, ele é relevante para o estudo ou não, né? É nesse sentido, se a temporalidade mesmo, olha, eu sempre tenho uma tendência aqui de subida, sempre que acontece um padrão, por exemplo, eu vou ter uma subida na frequência, uma descida na frequência. Isso influencia de alguma forma a pesquisa ou não? Nossa, Daniel, eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Você me explicou 2 vezes e eu ainda... É, é, vai ver o que eu não entendi direito, né? É mais por isso. É porque assim, o que eu estava imaginando só tem uma série temporal, se fosse, por exemplo, uma análise mais tradicional de série temporal, bolsa de valores, né? Que eu a tendência a ser de subida ou de queda para eu comprar uma ação, alguma coisa assim. Então eu tenho lá, pô, aqui é uma tendência de subida, os próximos pontos vão ser subida, os próximos pontos vão ser descida, né? No caso do seu estudo, isso me parece que não é relevante, né? Se eu tenho uma tendência de subida ou se eu tenho uma tendência de descida, isso parece que não é relevante. Talvez mudando a pergunta, né? Isso é ou não relevante, né? Então, agora, deixa eu só entender. Quando você fala essa tendência de subida, por exemplo, você quer dizer assim, Aumentar a frequência, por exemplo, ou abaixar a frequência. mas você tá querendo falar também de correlação, por exemplo, que se a série sobe, tipo, sobe, 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 depois, tipo, correlação, Isso, anticorrelação. isso, né? Nesse sentido. Por exemplo, você tem um ponto no tempo t. Se, por exemplo, a probabilidade do próximo ponto ele está no quantio próximo ao anterior ou de repente está muito distante, se isso influencia talvez, né? Que Isso, a correlação e a anticorrelação. Eu acho isso, que exatamente. então é algo. Agora eu consegui entender o que você disse e é algo bem interessante. Por quê? Porque a gente trabalhou num artigo com esses ruídos fracionários e movimentos brownianos. Justamente, acho que agora eu também tenho uma palavra boa para isso, é persistência e antipersistência. Então, o que acontece? A gente trabalhou com séries persistentes e a gente tinha um parâmetro de controle que tornava essas séries fracamente persistentes ou fortemente persistentes ou fracamente antipersistentes, fortemente antipersistentes. E o que acontece? A gente observou que o mapeamento ele capturava esse comportamento muito bem e por meio de um caracterizador que eu até citei na apresentação, que é o expoente de Hurst, que é um expoente que mede, de certa forma, mede correlação. Então, nós trabalhamos com sinais, com séries temporais, persistentes, antipersistentes, que nós já conhecíamos do ponto de vista de séries temporais, o valor do coeficiente de Hurst delas. Nós mapeamos elas em redes e, por meio de caracterizadores de redes, nós até criamos, digamos que, uma fórmula para o coeficiente de Hurst, caso você queira calcular, do ponto de vista de redes complexas, não de séries temporais. Então, Muito sim, bacana. o mapeamento ele conseguiu assim pegar bem essa diferenciação.
É isso, né, Daniel, que você perguntou? Isso, não, muito bacana isso. É uma pergunta muito, muito importante, bem interessante. E eu fico imaginando também, por exemplo, os diferentes sensores, não sei, desculpa, esqueci o termo ali, os sensores os eletrodos, né? Talvez uma correlação entre eles também, né? De como a avaliação em diferentes áreas talvez pudesse caracterizar a doença, né? Não sei se tem algum estudo nesse sentido. Na verdade, assim, existe uma linha que chama redes de conectividade, redes complexas de conectividade, onde você cria, a partir desses eletrodos, você cria uma rede. É como se cada eletrodo fosse um vértice, e aí você estabelece correlações entre regiões do cérebro que, por exemplo, se conectam, que tenham sinapses, digamos, um número maior de conexões, e você conecta, então, esses eletrodos, que são os vértices da rede. E aí você estuda uma dada doença por meio dessas redes de conectividade. Existe isso também. Muito obrigado e muito bacana o seu trabalho, viu? Parabéns. Tá certo. Bom te rever, viu, Daniel? Tudo de bom para você. Para você também. Obrigada. Pessoal, tem mais alguma pergunta, comentário? Se não, gostaria de agradecer outra vez a Adriana para gentilmente aceitar o convite para uma palestra, excelente aplicação. E tomara que a gente converse outras vezes, outras oportunidades para dar progresso nas pesquisas, aí, outros resultados, tá, Adriana? Não, eu que tenho que agradecer o convite. Na verdade, eu entrei em contato com o professor Rafael, porque eu estava precisando de um certificado perdido lá de um ORCAP 2010. Eu, gente, cadê o meu certificado do ORCAP 2010? Não achava. Achava o trabalho lá no CID, INPE, mas não Nossa. achava o certificado. E ele foi super eficiente, atencioso, me passou o certificado tão rapidinho e acabou me convidando para uma palestra. Eu falei, nossa, que bacana, porque É o eu saí. pedágio. É o pedágio. Mas olha, é um pedágio maravilhoso, porque Valeu, né? É muito bom esse pedágio. eu saí do INPE em 2011. Olha, Sim, já se sim. passaram mais de 10 anos e eu Exato, nunca exato. dei uma palestra. Então, para mim, assim, para o programa, né? Para mim é uma honra e é um lugar, assim, que eu tenho um orgulho enorme de ter Sim. saído, de ter feito pós. Eu falo para as pessoas, se eu tivesse que voltar atrás em toda a minha formação, eu não mudaria nada, eu faria igualzinho, porque eu passei, assim, por lugares excelentes e o INPE, assim, essa referência em pesquisa, professores maravilhosos, assim, que me marcaram e que eu tento, de alguma forma, né, me inspirar neles. Então, assim, não é presencial, mas mesmo virtual é um prazer é um prazer estar em contato de alguma forma, assim, com todos Sim. vocês. É muito bom. E eu agradeço imensamente o convite. E quem sabe, próxima vez pode vir presencialmente aqui no INPE aí, a Com gente matar certeza, vai ser um saudades. prazer, DJ. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu acho que é a última palestra desse primeiro período. Boa sorte para vocês nos laboratórios, exercícios, provas finais, defesas de finais, propostas, qualificação. A gente se encontra no segundo período. Adriana, mais uma vez, até mais. Muito obrigado outra vez. Até mais. Um Tchau. abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço, até mais.